Olá pessoal, o meu nome é Carlos Correia e como é habitual eu tenho vindo a analisar algumas placas gráficas no canal, especialmente da KPFA2, que me têm enviado algumas para eu poder analisar, e desta vez eu trago-vos a mais recente, que acaba por ser uma placa gráfica mais barata. É claro que no momento em que eu estou a falar dela no mercado as coisas andam sempre um bocado mais diferentes. No entanto, esta placa gráfica acaba por ser uma placa gráfica de entrada dentro das RTX 3060, ou seja, não é uma 3060 Ti, mas sim uma 3060 com 12 GB de memória e também tem duas ventoinhas de 102 mm. Portanto, é uma placa gráfica digamos, de peso. Não é uma placa gráfica pequena, no entanto já é uma placa gráfica mesmo pensada para quem só quer jogar em 1080p ou no máximo em 2K, e por isso tem umas especificações um bocado mais abaixo das 3060 Ti que eu já analisei no canal. No entanto, consegue na mesma dar uma boa performance, especialmente utilizando o DLSS para aumentarmos ali os FPS e na mesma conseguimos ter uma jogabilidade muito boa. Em relação à placa gráfica, as mais-valias são um bocado como as outras placas gráficas da KPFA2, em termos de gestão da placa gráfica, em termos dos RGBs, por exemplo. Vocês conseguem gerir tudo através do smartphone ou através da aplicação que existe no computador, como já é habitual nas outras anteriores. Em relação a esta, vocês não conseguem fazer o one-click overclock, ou seja, tem que ser vocês a fazer o overclock. Mesmo assim, com o clock normal já conseguem ter uma jogabilidade boa dentro das especificações que eu estava a dizer. Em relação ao Ray Tracing, vocês conseguem utilizar. Em 1080p não vão ter nenhum problema em termos de jogabilidade. É claro que não vão ficar com os 144 FPS, aí vai sempre baixar, mesmo fazendo o jogo entre o Ray Tracing e o DLSS, para tentarmos melhorar as coisas. No entanto, para quem não tem muito dinheiro e dentro das possibilidades, quando elas começarem a ter mais stock, esta vai ser das mais baratas e será mesmo mais direcionada para quem quer jogar e não quer passar para 4K, e por isso pode dar menos dinheiro, porque as placas gráficas por norma que dão para 4K têm umas especificações mais altas também para aguentarem o jogo em 4K. Em relação a esta, é como eu estava a dizer, 1080p e 2K. Em relação à jogabilidade, em relação à performance, o que eu vos posso dizer é que se calhar esta acaba por estar, comparativamente com a linha anterior, a linha 2000, estará se calhar entre os resultados de uma 2060 Super e de uma 2070 Super. Estará assim mais nesse nível. E claro, tem as melhorias que foram introduzidas com a gama 3000. Portanto, em relação à jogabilidade, dependendo, claro, dos jogos, colocando as definições todas no Ultra, eu consegui se calhar ter ali, em termos de FPS, coisas a rondar entre os 70 e 90 FPS, e claro, diminuindo um bocado ou fazendo o jogo entre o DLSS e o Ray Tracing. Em alguns jogos consigo chegar perto dos 120 FPS. O que eu vos posso garantir é que pelo menos jogar acima de 60 FPS deve ser possível em quase todos os jogos, ajustando ligeiramente as definições, mesmo assim conseguindo ter umas definições bastante altas. Do ponto de vista geral, é sempre isto que eu vos tenho a dizer. As mais-valias acabam por ser uma placa gráfica mais barata, ter na mesma duas ventoinhas enormes de 102 mm para dissipar bem o calor, e por isso, em termos práticos, acaba por ser uma boa escolha dentro do que eu fui testando. É claro que dentro da gama 3000 destas RTX mais recentes é a menos potente, e em termos de benchmarks noto isso comparativamente com outras, e claro, em termos de jogo também noto que, por exemplo, já não será tão indicada para jogarmos em 4K. É claro que se quiserem jogar em 4K vai dar, mas vão ter que diminuir muito as definições, quase todas, do jogo, e tudo depende muito do jogo. Se estivermos a falar de jogos mais antigos, ela até se safa melhor. Se estivermos a falar de jogos mais recentes, como o Cyberpunk, Watch Dogs Legion, Control, por exemplo, nesses jogos já temos que ajustar um bocado as definições para termos na mesma uns bons FPS e conseguirmos tirar bem partido do jogo, quer seja em 1080p ou 2K. Em 4K acaba por ser um bocado para esquecer, se quiserem ter as definições mesmo todas no máximo. Portanto, para resumir, esta placa gráfica é para 1080p, 2K, é mesmo para esse tipo de pessoas que quer tentar gastar o mínimo possível e mesmo assim ficar com uma placa gráfica que vai dar para o tipo de jogos que costuma jogar. É claro
que se não tem um monitor 4K ou não está a pensar fazer o salto para 4K, esta vai acabar por aguentar bastante tempo e vai-vos dar uma boa jogabilidade dentro do que é possível. O que eu tive a reparar é que em relação aos jogos mais recentes, noto que existe menos quebra de FPS se tivermos tudo no Ultra, comparativamente com os jogos mais antigos. Por exemplo, no Death Stranding eu não tenho nenhum problema e consigo jogar com tudo no Ultra e ter na mesma bons resultados em termos de FPS. Mas, do ponto de vista geral, é um bocado isto que eu vos quero dizer. Eu tenho vindo a analisar placas gráficas da KPFA2, não me tem desiludido. Eu ainda tenho algumas, vou testando, vou utilizando também para fazer comparativos e para ter sempre uma base de referência. E de todas que eu já testei, efetivamente as 3060, apesar de terem mais RAM, não são tão eficazes como as 3060 Ti ou 3070 ou 3080 e por aí adiante. Portanto, é mesmo uma placa gráfica de gama de entrada para 1080p, 2K e pouco mais que isso, e conseguirem ter na mesma uma boa jogabilidade e tirar partido de todas as funcionalidades que as RTX trouxeram com esta nova tecnologia. Portanto, pessoal, assim de uma forma geral, é isto que eu vos tenho para dizer. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, deixem nos comentários. Como sempre, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo. Asakaga and Finch will prove your innocence. Every time. Cannot hardly grow out of love.